mas o grande lance são as pessoas que estão nos assistindo de casa, ok? Já está rolando? Oi, boa noite. Estamos aqui no Café Objeto Encontrado, na 102 Norte, fazendo mais um Papo Bom Demais. E esse Papo Bom Demais hoje ele tem uma importância muito grande para mim, para nós todos, né? Porque a gente vai falar do nosso tema principal, né, da nossa campanha, que é a segurança alimentar. Então vamos falar sobre a questão da água, vamos falar sobre as hortas urbanas, né? E o Rogério Dias aqui, que é o nosso o nosso grande conhecedor, né, dessas questões todas aqui de Brasília, do Brasil, de modo geral, vai estar aqui com a gente também, né? E eu queria só dar um toque muito especial para você que está em casa nos assistindo, né, para compartilhar e também para participar com a gente, né? Fazer perguntas, caso queiram, né, que a gente vai tentar acompanhar isso aqui também, porque para a gente é muito importante quem está aqui, mas também quem está em casa, né? Porque isso é uma forma da gente expandir, né, esse papo, essas ideias, né, essas defesas todas, né, da questão da segurança alimentar, que são importantes demais para a gente, tá? Então, eu tenho o Rogério Dias, que eu já falei, né, o Juarez da Horta, o Juarez Martins e o Laurê Cerqueira, né, que são os nossos convidados de hoje. Então, boa noite, mais uma vez. Agradeço o pessoal do Objeto Encontrado, né, que muito gentilmente nos cedeu o espaço. E é lindo aqui. Para quem não conhece, acho bom vir visitar, porque é um espaço muito interessante. Bom, primeiro eu gostaria que cada um falasse um pouquinho sobre si. Você se apresenta? Pode ser, Rogério? Mais uma vez? Ok. Boa noite a todas e todos. Eu sou engenheiro agrônomo, né, já formado aí há quase 40 anos, e desde a época de faculdade, que a gente faz questionamentos sobre o modelo de agricultura que estava sendo divulgado e propagado pelo planeta, né, com a chamada Revolução Verde. Então, desde a época da faculdade, nós contestávamos essa questão e, com o passar dos anos, na vida profissional, enveredamos pela discussão da agricultura alternativa na época, depois agricultura orgânica, agroecologia e as diversas terminologias. Então, trabalhei 35 anos no Ministério da Agricultura, durante 20 anos coordenei a área de agroecologia e produção orgânica. Também sou produtor orgânico há 31 anos, onde tenho uma chácara que eu faço experimentação e divulgação de tecnologias apropriadas para a produção orgânica de base agroecológica. Legal. Juarez Martins. Eu sou Juarez Martins, como disse a Cristina, e boa noite para vocês que estão em casa, para vocês que estão aqui presentes. Eu sou jornalista e sou gestor ambiental também e tenho formação na área de segurança alimentar. Trabalho com... Eu tenho uma vida dupla, trabalho com agricultura urbana também há muitos anos já. Então eu sou agricultor urbano, faço parte do movimento de agricultura urbana e periurbana daqui do Distrito Federal e do entorno. A gente tem um fórum de discussão sobre isso, a gente faz parte do movimento Nossa Brasília, lá dentro tem um grupo de trabalho e eu faço parte da coordenação desse grupo de trabalho também. Mas estou aqui atendendo a um convite pessoal da Cristina, que é uma amiga que honrou muito com esse convite, Cristina, e quem dera que todos os nossos candidatos tivessem essa sensibilidade para temas, repetindo, temas tão sensíveis, né? Temas do nosso dia a dia. Todo dia a gente tem que... A gente almoça já, a gente acorda já querendo tomar café, daí a pouco está com vontade de lanchar, daí a pouco está com vontade de comer, e a gente não percebe isso que a gente está fazendo. E faz tudo de uma forma tão automática e nem sempre sabendo o que está fazendo, o que a gente está pondo para dentro da gente mesmo. E você traz essa discussão que vai ser muito importante. Tomara que você seja eleita e defenda essa bandeira no Congresso Nacional. Eu queria dizer que tenho eu falei que tinha esse trabalho com a agricultura urbana, eu e meu filho temos uma microempresa chamada Horta Linda, a gente faz hortas
aqui em Brasília, nas casas das pessoas, e toca também projetos de agricultura urbana e de hortas comunitárias em diversas comunidades aqui de Brasília. Agora estamos trabalhando lá com um grupo de catadoras na Vila Estrutural, ajudando a fazer hortas na casa delas. São 12, um projeto piloto, são 12 mulheres catadoras. E a gente está fazendo hortas com elas nas 12 casas e pretendemos, a gente conseguiu apoio para essas 12 e queremos fazer mais para o ano que vem. Interessante. Eu sou Laurei Cerqueira, trabalhei 36 anos no Congresso e me aposentei. Trabalhei na Constituinte, né? Então toda a parte de meio ambiente, um capítulo sobre meio ambiente, sobre defesa do consumidor, e trabalhei também com a área de educação, ciência e tecnologia e cultura. A educação foi assim, o mais importante, né? Porque eu trabalhei com um dos grandes mestres da educação, que foi o Florestan Fernandes. E também um pouco de economia, que eu aprendi muito com a Conceição Tavares, com quem eu trabalhei também. E sou um trabalhador rural, vivi até os 18 anos como trabalhador rural. Migrei para a cidade, vim para Brasília, estudei, fiz letras e jornalismo. E acabei me tornando vamos dizer assim, um técnico em generalidades, né? Eu acabei aprendendo um pouquinho de cada coisa. Sempre atuei na política, né? Mas muito mais, eu tive movimento estudantil, mas assim, mais a minha vida de atuação política mesmo foi no Congresso Nacional. E aprendi muito que aquilo ali é uma universidade para o bem e para o mal, né? Ali tem, durante a semana, uma diversidade muito grande de debate. As mais importantes cabeças do país muitas vezes passam por lá, sobre os mais variados assuntos, né? E Cristina é a pessoa que a gente está querendo levar para lá, né? Porque também tem uma estrada, né? Muito importante na cidade, e está com uma pauta excelente, uma pauta muito boa, que é a questão da defesa da segurança alimentar, né? E a proteção dos grandes mananciais, das bacias hidrográficas, que é uma história que a gente tem conversado, né? E que é assim um puxadão assim, da ideia dela da questão da contaminação alimentar também, porque a gente tem que também cuidar da água. A gente come e bebe, certo? Então é isso, e vamos passar para frente a coisa, né? Ok. Bom, quanto mais a gente conversa sobre o assunto, quanto mais a gente aprende sobre esse assunto, mais a gente sente necessidade de falar sobre isso, e principalmente principalmente, né, de abrir essa discussão para a sociedade de um modo geral, porque as pessoas, isso que o Laurez falou, que o Juarez falou, né, que as pessoas comem, né, como uma coisa automática e não estão percebendo o que está comendo, né? E as pessoas adoecem e vivem sem se dar conta, né, do quão é importante, né, o que está sendo consumido, né? E aquela velha frase, né, o homem é o que come, né? É realmente uma realidade. E hoje a gente está vendo que nós estamos comendo muito mal, né? Comemos muito mal em várias situações, né? Assim, a gente tem uma situação gritante aqui no Distrito Federal, que é a questão da merenda escolar, né? Que a gente vai falar sobre isso, né, Juarez? Porque eu acho que a importância de se pensar, né, como é que a gente pode melhorar isso, né? De que maneira a criação de hortas dentro de escolas pode melhorar isso, e é custo até baixo, né? Eu acho que falta vontade, falta projeto, falta o quê, Juarez, com relação a essa questão da merenda escolar, né? O que poderia ser melhorado com os seus projetos de horta, por exemplo? Olha só, na questão da alimentação escolar, a gente tem uma lei muito boa, que é uma lei que foi aprovada tem quase 10 anos já, que regulamentou a alimentação escolar no Brasil. Nós temos alimentação escolar no Brasil já desde os anos 1940. Foi o Josué de Castro
aquele médico sanitarista que foi um brasileiro muito importante, né, dessa área de referência na área da alimentação, de nutrição. O José de Castro começou lá nos anos 40 já a discutir a questão da fome, da pobreza e propôs para o governo na época já um programa de alimentação nas escolas como suplementação da comida que as pessoas não tinham em suas casas também. Mas esses programas, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele vinha desde aquele tempo sem ter uma lei federal que desse sustentação para ele. Ele vinha com portarias, com decretos, que são leis frágeis. Qualquer governante pode mudar uma lei assim, não precisa nem consultar o Congresso Nacional. A gente conseguiu aprovar a lei da alimentação escolar, que ela não só prevê que a alimentação tenha que ser uma alimentação mais saudável, que não tenha tanto açúcar, que não tenha tantas gorduras nas comidas que as crianças e os jovens, os adolescentes e os adultos também, porque essa lei ela universalizou a alimentação escolar para todo mundo, né? Então foi uma lei ainda do governo Lula, no segundo governo Lula que foi aprovada, e a lei ela é muito boa. Prevê, por exemplo, uma ponte muito importante com a agricultura familiar. O Rogério participou desse processo, ajudou a incluir isso na nossa lei. O Laurez, que está aqui também trabalhava no Congresso já naquela época e ajudou também a fazer com que isso fosse garantido, que é uma ponte da alimentação escolar com a agricultura familiar. Conseguimos incluir na lei que pelo menos do recurso que o governo federal repassa para os municípios e para os estados para ser investido em alimentação escolar, pelo menos 30% desse dinheiro tem que ser gasto comprando coisas diretamente da agricultura familiar, sem necessidade de licitação, inclusive, no próprio município, preferencialmente. Então, isso é coisa muito legal. Se o alimento for orgânico, aí tem mais ainda um plus, tem um diferencial de preço que pode ser pago para o agricultor. Agora, só um pouquinho. Tudo bem, existe essa lei, mas o que a gente está sabendo é que essa lei não é cumprida. Quer dizer, como muitas leis, né? Existem muitas leis que não são cumpridas e essa é mais uma delas, porque o que a gente está vendo aqui em Brasília, por exemplo, é um descaso absurdo, né, com a alimentação escolar, né, que as crianças estão comendo feijão enlatado e carne pré-cozida, né? Fala isso pra gente. Tá. Então, claro que existem os gargalos, e aí talvez já precise de uma revisão da lei, ou, não sei, talvez aumentar a fiscalização do cumprimento, porque a lei ela é muito boa. Ela criou, por exemplo, em cada município do Brasil, um conselho da alimentação escolar. Esse conselho ele tem a obrigação de acompanhar para saber se o prefeito está comprando, no caso aqui de Brasília, o governador, está comprando realmente os 30% da agricultura familiar, se essa comida, como é que essa comida está sendo produzida, se está sendo produzida sem veneno, por exemplo, né? Tudo isso o Conselho pode fiscalizar. Além disso, tem os Conselhos de Segurança Alimentar também, que não tem nos municípios, mas nos estados todos tem o Conselho Nacional e tem os Conselhos Estaduais, aqui em Brasília tem um, que acho que a gente também pode encaminhar denúncias para esses órgãos que são de participação da sociedade. Então, são espaços que a gente tem que ocupar para poder fiscalizar o cumprimento da lei. E tem algumas coisas também que precisam ser resolvidas. Por exemplo, tem prefeitos, eu não vou nem falar aqui de Brasília, que Brasília isso não é o problema, mas em alguns municípios, o prefeito diz que não vai comprar da agricultura, só vai comprar de um produtor rural, do município, se ele trouxer até a escola, por exemplo, né? Só que o prefeito não faz a ponte para o cara trazer. A questão então, da distribuição, né? Eu andei conversando com o pessoal, isso é bem complicado mesmo. Além disso, por exemplo, ele põe lá na licitação que precisa ter mandioca para entregar mandioca. Aí não tem nenhum incentivo para que aquele agricultor, aqui em Brasília esse é o problema também, que aquele agricultor faça, por exemplo,
beneficiamento mínimo da mandioca. Aí o agricultor chega lá na escola com uma carroça cheia de mandioca, cheia de terra. Você sabe como é que é a mandioca arrancada da terra, né? Cheia de terra. E a merendeira simplesmente não tem os meios para fazer todo o asseio da comida, né? Então, a gente tinha que, eu acho que pode avançar mais na lei, por exemplo, criando, fiscalizando mais e, além disso, criando meios de que essa produção do pequeno agricultor ela seja beneficiada, então apoiando agroindústrias para que seja um pouco verticalizado, isso aí até agregaria valor, né? Então, ao invés do cara levar a mandioca, simplesmente, ele poderia levar o mané pelado, que é um bolo feito de mandioca, pronto, né? Para alimentação na merenda daquele dia. Pode levar o pão de queijo pronto, ao invés de levar o polvilho, né? E isso a gente pode criar linhas de créditos que financiem essas pequenas agroindústrias e isso pode fazer uma diferença já bastante grande. Mas acho que a gente tem uma lei boa que precisa, a sociedade precisa fiscalizar mais para que ela seja porque o que acontece cumprida, hoje, né? É que não se cumpre nada e que me parece que hoje a merenda escolar aqui em Brasília, cada criança tem direito a 60 centavos para se alimentar, né? O que você faz com 60 centavos, né? Também é meio impossível. Você perguntou sobre a questão de botar as hortas. Nas escolas também. Se colocar a horta nas escolas, seria uma ajuda boa. Seria uma ajuda, mas eu acho que as hortas escolares, elas têm as hortas pedagógicas, elas têm acho que uma função muito mais pedagógica do que mesmo de fornecimento de alimento para a merenda escolar. Uma horta escolar, por maior que ela seja, ela nunca vai ter condições de suprir o alimento para a demanda para aquela escola. Porque é muita coisa que se compra por dia, tem que se comprar por dia para poder dar conta. Mas ela já é um instrumento muito importante de educação alimentar, de educação nutricional, de educação ambiental. A Horta Linda, eu falei no começo que nós temos uma microempresa que faz hortas nas casas das pessoas e uma das coisas que a gente faz também é hortas em escolas. E as hortas que a gente faz em escolas são todas escolas públicas e a gente não cobra para fazer essas hortas. E a gente faz uma coisa que é suprindo um papel que o Estado deveria fazer, o governo deveria fazer isso. Por exemplo, agora na semana passada, eu trabalhei em 2 escolas. A escola classe 3 do Paranoá, a gente fez uma horta lá, uma horta bonita, que está inclusive concorrendo a um prêmio distrital, e uma outra em Sobradinho 2, numa dessas creches que são conveniadas com o governo. E nos 2 casos, as hortas só foram possíveis porque nós conseguimos um apoio de uma produtora, de uma empresa. A empresa comprou todas as ferramentas, comprou todos os insumos e eu fui voluntariamente. Nós da Horta Linda fomos voluntariamente fazer o trabalho. A gente, então, faz isso assim em várias escolas aqui em Brasília. E só que esse é um papel do governo. O governo que deveria fazer isso, né? A gente não tem que fazer isso. Isso deveria, uma horta na escola. Eu costumo dizer que a horta na escola, ela assim, tem todo um papel pedagógico, porque todos os professores podem passar pela horta com seus alunos. Mesmo aqueles que acham assim, que não tem nada a ver com a escola, com a horta, desculpa. Por exemplo, professor de matemática. O que matemática tem que ver com uma horta, né? Tem tudo a ver. O professor de matemática pode definir, junto com seus alunos, os formatos, as formas geométricas dos canteiros, pode definir assim, olha, se eu que sou o técnico agrícola, que vou lá dizer, eu digo assim, olha, um pé de alface tem que ficar a 25 centímetros um do outro, então ele pode dizer quantos pés de alface vão caber num metro quadrado, né? O professor de biologia faz uma festa na horta. Tem uma horta em Formosa que o professor de línguas fez um trabalho maravilhoso, uma horta escolar em Formosa, fez um trabalho maravilhoso, vendo quais eram os radicais em latim do nome de cada planta. Depois ele foi ensinar para os alunos que em espanhol alface e lechuga, foi ensinar como é que falava em inglês o nome de cada uma das plantas. Então qualquer aluno, qualquer professor pode passar com a sua turma na horta e vai ser maravilhoso isso. Legal. Inclusive a gente vai fazer uma horta lá em frente, o nosso comitê, o Juarez vai fazer uma horta lá pra gente. Com vocês. Né? E a gente vai estar fazendo receitinhas com as coisas que ele vai plantar, né? Então, aonde a gente vai usar o alecrim, como é que a gente vai usar o manjericão, né?
Acho que vai ser bem legal. A gente deve fazer isso sem ser esse domingo ou outro, não é isso, Juarez? Sim. Bom, vamos aqui então falar do tal do agrotóxico, né? Porque o pessoal já diz, a Cristina só sabe falar de agrotóxico. A questão do agrotóxico, para mim, para nós, né, é porque esse assunto, gente, ele é muito mais grave, ele é muito maior do que a gente pensa, né? E ele está ligado, né, com várias questões, não é só a questão da soja, né, que está mandando dinheiro para fora, que a gente já vem falando isso há muito tempo, né, que está deixando o solo contaminado, né? Então, e o Rogério Dias, que é a maior autoridade de Brasília nesse assunto, vai falar para a gente. Parece que o som não sai às vezes. Está saindo? Quando a gente fala de agrotóxico, ainda pode parecer que é uma realidade muito distante. E não é. Na nossa realidade, né, diária, hoje, né, a gente realmente está convivendo muito de perto com essa questão, a gente está consumindo muito o agrotóxico, né? O Brasil é um dos maiores usuários, né, de agrotóxico no mundo, né? E a gente queria saber, Rogério, o que é mesmo essa questão do agrotóxico? O que seria isso, né? Bom, é uma temática que nós estamos vivenciando agora, um problema grave, porque o Congresso Nacional, existe uma tentativa de aprovar um projeto de lei que altera a lei de agrotóxicos de 89. Na realidade, como ele falou aqui da questão da Constituinte, eu também tive o prazer de atuar na Constituinte, na época, pela Federação dos Engenheiros Agrônomos, exatamente pela luta que a gente fazia naquela época para trocar o nome defensivo agrícola por agrotóxico, né? Que até 89 o nome utilizado era defensivo agrícola. E esse nome fazia com que as pessoas não tivessem uma preocupação com a substância, com o risco que corriam ao manipular essa substância. Então, o caso de intoxicação de agricultores, de trabalhadores rurais, era muito grande. E então a gente queria trazer um nome que pudesse dar logo um impacto, saber que está lidando com uma coisa perigosa, daí o tóxico, né? O agrotóxico, o tóxico usado na agricultura. E era um embate muito grande, e na época a Andef, que é a entidade que engloba, agora ela mudou depois o formato dela e tudo, mas era a Associação dos Produtores Defensivos Agrícolas. Ela brigava para que isso não acontecesse, muito fortemente apoiada pela UDR, a União Democrática Ruralista, né? Que fazia então todo um enfrentamento a essa contestação do modelo da agricultura que estava sendo colocado. E nós conseguimos fazer essa mudança aproveitando a Constituição, a Constituinte, e conseguimos colocar o termo agrotóxico na Constituição, disfarçadamente num artigo que trata de propaganda, onde fala dos cuidados maiores com propaganda de medicamentos, tabaco, bebidas alcoólicas e tal. Nós conseguimos colocar o agrotóxico nesse rol. E por conta disso, em 89, vem a lei de agrotóxicos. Então, a mudança da legislação troca o nome. E o que a gente viu? É claro que não resolveu os problemas todos, lógico que não. O uso de agrotóxicos continua sendo um grande problema, mas muita coisa melhorou. Por exemplo, com a lei de 89, criou-se o receituário agronômico. Até então, todo mundo comprava os agrotóxicos por orientação dos balconistas de loja. Você chegava lá e o balconista podia empurrar para o agricultor qualquer coisa, porque não tinha controle nenhum. Por mais que a gente ainda tenha problemas no controle dos agrotóxicos, mesmo com o receituário agronômico, infelizmente, pessoas sem consciência, às vezes assinam receitas e tudo indevidamente, mas certamente foi um grande avanço, porque você passou a ter um controle sobre esses produtos. Mas eu acho que o mais importante foi que o termo agrotóxico entrou pela sociedade. Hoje, é comum você ver pessoas da cidade que não têm mais relação nenhuma com o campo, capaz de não saber dizer o que é um adubo químico. Mas as pessoas têm a preocupação que não querem ter agrotóxicos na sua salada, na sua fruta, porque começou a ter trabalhos de divulgar os riscos, as campanhas do PARA, né, de avaliação de resíduos de agrotóxicos nos alimentos, passou a trazer essa consciência de que agrotóxico é algo indesejável. E aí o que eles estão fazendo agora? Trazem um projeto de lei que o primeiro passo deles é tirar o termo agrotóxico,
E eles tentaram colocar defensivo fitossanitário, mas não colou, porque a reação foi muito forte, aí eles mudaram para pesticida. Porque peste é uma coisa que ninguém quer, né? Então todo mundo fica assim, pô, algo que vai acabar com a peste deve ser bom, né? Então você de novo tira aquela ideia de algo que você quer distância para algo que pode ser bom para a gente, porque vai nos livrar das pestes. Então traz essa história de ser algo que para nós vai ser útil. Então nós temos que aceitar bem isso. Então, e também por outro lado, de uma hora para outra ninguém mais vai ter que ficar preocupado de ter agrotóxico no seu prato, porque não vai ter mais notícia de agrotóxico. Então acabaram com o problema, não tem mais agrotóxico no prato, né? Então é uma maneira de disfarçar para a sociedade, em vez de se encarar de frente o problema que precisamos melhorar. Por que se usa tanto agrotóxico? Por que o Brasil é o recordista mundial já há alguns anos de maiores consumidores de agrotóxico em todo o mundo? Então, mas aí é lógico que passa por uma discussão do sistema agrícola, passa por uma discussão do nosso sistema alimentar. Então, só que eu acho que a questão do agrotóxico, ela, por um lado, ela traz um ponto interessante, que a gente tem que saber aproveitar, apesar de ser um momento difícil, de um embate complicado, é porque a gente conseguiu algo que liga o campo e a cidade. Porque o agrotóxico, como ele vem para a nossa mesa, vem para o nosso prato, ele é um problema rural, mas é um problema rural que fez as pessoas da cidade entenderem assim, espera aí, eu também tenho que me preocupar com o que está acontecendo no campo. Porque com alimento, infelizmente, a gente perdeu. Nós fomos levados por toda a campanha desses sistemas alimentares a nos distanciarmos do alimento como a origem dele, de como ele é feito, de como ele vem. As pessoas antigamente, todo mundo tinha um vínculo rural. Se não fosse ela diretamente, eram tios, avós, parentes. Você tinha uma ligação. As férias da roça. Né? Isso. E aí você tinha ideia de sazonalidade, porque você sabia que agora é a época da goiaba, então vou para o sítio do meu avô, vou comer goiaba, vou fazer doce de goiaba. Não, agora é a época da mexerica, agora é a época... Hoje em dia não, porque no supermercado é o ano todo, tem tudo. Eu não sei se a maçã veio da Argentina, se a maçã veio do Canadá, ou veio da França, ou veio do Brasil. Tem maçã no supermercado o ano inteiro. Então as pessoas desconectaram dessa realidade do alimento, de como ele é produzido, o esforço que tem, o tempo que leva, porque de repente hoje tem muita gente que acha que deve ter maçã no pé o ano inteiro, porque tem maçã no mercado o ano inteiro. Ele não consegue entender o que é esperar para ter o produto, o cuidado que o agricultor tem que ter ao longo do ano inteiro para chegar naquela época e poder colher a fruta. Então a gente passou a ter uma relação muito mais distante. Aí essa questão da horta, ela passa a ser muito interessante, porque na hora que você faz uma horta urbana numa escola, num local de trabalho, as pessoas começam a ver o ciclo. Eu fiz uma horta urbana no Ministério da Agricultura, lá dentro do Ministério, em cima da laje da garagem. Quando eu comecei a plantar, todo mundo ficava aquela gozação, né? Porque um monte de agrônomos trabalhando, todo mundo dizia, Rogério é louco, não tem nem sol aqui, porque são 2 prédios, um de cada lado. E aí eu comecei a plantar as mudinhas, aí ficavam assim, rapaz, esse troço não vai crescer não. Eu falei, gente, tem que esperar. Vocês acham que... Eu até cheguei a falar uma vez para um diretor que veio me gozar, Rogério, tá muito feio, esses canteiros vazios. Eu falei, se você quiser, a gente compra um monte de planta de plástico e bota aqui, é isso que você quer? A natureza precisa de tempo, precisa para crescer, botar os produtos no restaurante, mostrar para as pessoas que leva tempo. Aí você começa a valorizar o agricultor, porque você sabe o esforço que o agricultor tem que fazer até chegar no produto, chegar naquele produto que você vai comer. E outra coisa que é importante é que quando você começa a lidar de fato com a terra, aí você começa a entender que existem sistemas produtivos e sistemas produtivos, que nem tudo é igual. Não é todo pé de alface que aparentemente é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Uma alface hidropônica não é a mesma coisa que a alface convencional e não é a mesma coisa que uma alface orgânica. São diferentes. Tem uma série de coisas por trás que fazem com que ela seja um produto diferente. Então, assim, eu acho que esse projeto de agrotóxico é um desafião para nós. O agrotóxico é algo que eu acho que ninguém... Eu comecei a militar nessa temática na faculdade, quando eu comecei a entender o que era isso. Para mim era um absurdo eu estar falando de um veneno e dizer que eu vou botar o veneno naquilo que eu vou comer. Para mim isso é uma incoerência total. Eu botar veneno naquilo que eu vou ingerir. Então,
para mim, a gente tinha que encontrar outras alternativas para não precisar veneno. Daí que eu enveredei pela questão da agroecologia, da produção orgânica. E eu acho que a gente tem espaço para isso. Nós precisamos investir mais, precisamos, mas hoje, graças ao esforço de muitos agricultores, nós hoje mostramos que a agricultura orgânica é algo viável. A agricultura orgânica está espalhando no mundo todo. Antigamente diziam, não, isso é coisa de maluco, isso é coisa de bicho grilo, isso é coisa que não vai alimentar. Até hoje usam um argumento que se tirar os agrotóxicos vai ter fome de novo no mundo. Sem agrotóxico, a própria nossa ex-ministra foi dizer isso, pobre tem que comer agrotóxico, senão vai morrer de fome. Então as pessoas ficam tentando colocar isso como se fosse uma verdade. E a agricultura orgânica vem incomodando, o movimento agroecológico vem incomodando, porque ele mostra que existe a opção, existe uma alternativa para se produzir. Agora, precisamos investir mais, precisamos de mais pesquisa, precisamos de estimular empresas que trabalhem com controle biológico. Brasília tem um potencial para isso fantástico, para nós trabalharmos pequenas empresas, biofábricas, possam estar aumentando cada vez mais a disponibilidade para os agricultores desses produtos. Então, assim, o agrotóxico, eu acho que todo mundo não precisa nem ser um entendedor de química, entendedor de como eles afetam. É você saber o seguinte, estamos lidando com veneno. Veneno não é para vir para o nosso prato. Nós precisamos estar longe, que o veneno passe longe do nosso prato. E isso, eu estou falando daquele ponto mais egoísta, que é pensar no que a gente está comendo. Mas quando a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampliada, a gente tem que imaginar, se eu corro o risco de comer um resíduo de agrotóxico no meu prato, tem quantos milhares de agricultores e trabalhadores rurais que têm que estar em contato com agrotóxicos todo dia, se contaminando, fazendo com que tenham doenças, encurtando sua vida, fazendo mal para suas famílias, porque muitos desses trabalhadores e agricultores não têm a informação necessária e guardam os agrotóxicos no mesmo depósito que guarda a sua comida. Ele lava a sua roupa, que trabalhou pulverizando agrotóxicos, com a roupa do bebê da casa, no mesmo balde, na mesma bacia, contaminando, e as pessoas não têm essa consciência. Então, eu acho que, em sã consciência, nós devíamos ter políticas públicas muito fortes para... Lógico, nós não temos como dizer assim, hoje podemos cortar todos os agrotóxicos? Não podemos. É que nem você pegar uma pessoa que está doente, tomando remédio para pressão, porque a pressão está lá em cima, e dizer assim, vou começar o tratamento tirando o remédio. Não pode ser assim. Você tem que mudar hábito de vida, tem que mudar uma porção de coisas no processo. Na agricultura tem que ser a mesma coisa. Nós temos que mudar os sistemas produtivos para que a gente possa ir colocando cada vez uma agricultura mais limpa. Mas, para isso, tem que ter essa vontade política de dar alternativas, construir alternativas e saber que a meta tem que ser tirar esses produtos. E aí, por isso, temos também no Congresso Nacional tramitando um outro projeto de lei que cria a Política Nacional para a Redução de Agrotóxicos no Brasil. Esse projeto, sim, nós precisamos aprovar, que é um projeto que traz a construção de alternativas para que a gente possa ir tirando do mercado todos esses produtos indesejados para todo mundo. Quer dizer, o mundo inteiro deve querer se livrar dos agrotóxicos. Então, eu acho que a gente está aí, nós corremos um risco muito grande agora no final do ano, tão logo passe as eleições, porque muito provavelmente a gente vai ter uma pressão da bancada ruralista para aprovar esse projeto agora, novembro, dezembro, no apagar dessa legislatura. É uma situação meio maluca, mas 40% da Câmara dos Deputados é da bancada ruralista. Então, um país que tem praticamente 85%, 87% da população urbana, como é que a gente tem quase 40% do representante no Congresso Nacional dos Deputados defendendo o interesse não é nem da agricultura, porque não são defensores da agricultura familiar, não são defensores da agricultura tradicional, são defensores do agronegócio em escala de grande produção, de monoculturas, visando commodities para exportação. Então, como é que pode ser tão representativo, né? Então, e eles... A gente espera que reduza bastante essa representatividade no ano que vem, na próxima legislatura, né, Cristina? Ter pessoas que vão fazer outra briga e outra proposta lá, mas eles vão tentar passar esse projeto. E eles hoje têm gente para isso. Eles têm peso, porque é um volume muito grande de parlamentares que estão totalmente ligados. Então, só a pressão da sociedade para a gente tentar
impedir que isso aconteça, porque se a gente conseguir que já não vote nessa legislatura, vamos assim torcer, né, pedir muita luz aí, para ver se a gente no ano que vem pode ter um Congresso que seja mais consciente, saiba que não é por aí, não é com essa lei que está se propondo, que é uma vergonha o que tem nessa lei, os pontos que tem nessa lei são retrocesso um atrás do outro, que a gente vai passar por isso agora, assim, nesse apagar das luzes desse governo, né? Inclusive, Rogério, eu acho que é uma coisa que a gente tem até que lançar um alerta, né, à população, porque eu acho que aprovando essa lei a coisa vai piorar, né? Então que a gente precisa começar já a mobilizar, sabe? Porque se tiver uma pressão, né, tudo bem, eles são fortes, eles são poderosos, mas se houver uma pressão popular muito grande, né, a gente pode, né, encarar esses caras de frente, não? E outra coisa que eu acho que é muito importante, gente, essas eleições, elas têm um poder muito grande, né? Brecar isso, né? Impedir que essa bancada ruralista seja tão forte, tão presente, né? E isso são os eleitores que vão dar esse veredito aí, né? Se vão aceitar, né? que essa bancada continue mandando e desmandando nesse país, né? Porque é isso que eles fazem, porque eles têm muito dinheiro, mas o eleitor tem que saber em quem é que está votando. Isso é muito importante. A gente falou sobre isso na semana passada, no nosso Papo Bom Demais, sobre o voto consciente, né? E o quanto a gente precisa saber a consequência do nosso voto, porque muita gente vota e depois esquecem que votou. As pessoas votam e não pesquisam, não sabem o que aquelas pessoas que estão ganhando o seu voto estão defendendo, né? Então não dá, gente, para a gente ser irresponsável desse jeito, não. Estão querendo um político novo, mas a gente está também querendo o eleitor novo, o eleitor consciente do que está fazendo. Porque se ele vota errado, ele está votando errado para todos nós. Ele está colocando gente errada para todos nós, não é só para ele, né? Então, por favor, fiquem atentos, né? Porque nossas vidas, né, e o futuro desse Brasil está na mão de todos nós. A gente tem agora, na Esplanada dos Ministérios, está cheio de plaquinha dizendo assim, o agro é futuro. É futuro? É futuro de quem? O agro é futuro? O agro... Não, mais assim. Isso, Bom, essa é uma questão realmente bastante complexa, né? Que você tem um país que tem uma diversidade de produção cultural, de cultura agrícola, né? Muito grande, né? Então, hoje, eles são pessoas extremamente poderosas. Os lobbies que atuam em Brasília é uma coisa impressionante, são lobbies de multinacionais. Ali o setor de autarquias Norte e Sul, hoje tem, depois do golpe, aconteceu uma coisa muito interessante. Houve uma expansão muito grande dos lobbies em Brasília. E tem uma situação que esses lobbies preparam tudo. Eles preparam a medida provisória, eles preparam os decretos, os projetos de lei, os pareceres, eles botam todos na mesa dos ministros, na mesa dos deputados e dos senadores. Então, eles têm uma força muito grande, eles têm muito dinheiro. Então, é coisa muito poderosa. Eu sempre comento, eu chamo a atenção para uma questão, para se ter uma ideia do tamanho disso. A Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e tem um problema seríssimo com terra agricultável. Eles não dispõem de tanta terra agricultável para produzir o próprio alimento de consumo interno. A China, a mesma situação. A China tem 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. A família vai poder ter mais um filho. Isso 2 bilhões de habitantes vai ser em breve. A China está com um problema seríssimo. Eles tentaram produzir proteína na África, mas a questão de conflitos na África é muito grande. A adaptação porque é o seguinte, tem um problema seríssimo de produção de técnicos na área agrícola para produzir em escala, né? Isso é um grande problema. Eles levaram os chineses para lá e os chineses não se adaptaram. Então, assim, a ideia
da China, da Ásia, né, buscar proteína na África não está dando certo. E eles estão procurando outros cantos do mundo, né? Isso, essas coisas, quando a gente está comendo na mesa, a gente tem que lembrar o seguinte: tem pessoas para se alimentar também de outras partes do mundo. Tá? Se a situação... E hoje, um vínculo que a gente tem que fazer, lembrar sempre que os alimentos que estão disponíveis nos supermercados hoje, da indústria alimentícia, né, e que uma imensa fatia vem totalmente é produção agrícola, por trás disso existem mega empresas, e essas empresas, elas giram em bolsa, as ações giram em bolsa. Então é algo muito poderoso, né? E a gente, para enfrentar isso, precisa de uma mobilização muito grande. A gente precisa divulgar bastante informação, porque eu acho que o que a gente tem de informação é informação ainda incipiente, porque tem muita coisa que não é divulgada, né? O poder dessas empresas. Hoje não é desanimando ninguém, não, tá? Eu acho que a gente é muito pelo contrário, para colocar a gente numa situação em que a necessidade de mobilização é muito maior. Posso comentar um pouco sobre a Constituinte? Ele lembrou bem ali, foi um momento assim, um momento extraordinário da minha vida no Congresso. Nós tínhamos lá no PT, a gente tinha apenas 16 deputados, e nós fizemos a festa com 16 deputados. Nós conquistamos muita coisa junto com outras forças políticas de outros partidos, etc. Uma das coisas que uma grande conquista, né, foram, na verdade, 2 capítulos nós conquistamos na Constituinte. Um foi o capítulo de meio ambiente, que não existia, certo? Isso foi uma luta muito forte. A outra, nós conseguimos naquela época mobilizar 86 deputados, era o máximo, no meio de 513, a gente conseguiu 86, que se interessavam pela questão ambiental, porque a palavra, até a expressão meio ambiente foi colocada na Constituição, não existia, ninguém falava em meio ambiente, não existia programa de televisão, né? Não tinha revista, mostrava... Teve a matéria do mico-leão dourado, que teve um impacto enorme, né? A Rio 92 é que trouxe mais essa questão para a sociedade. Exatamente. Eu participei da Eco 92, né? A famosa Eco 92. Viajei 2 meses pela Amazônia, reunindo com o movimento social e etc. Então, ali foi um momento assim que, depois da Constituinte, a Eco 92 foi uma coisa muito forte, de grande repercussão nacional, né? E muito a gente ganhou de apoio, porque essa mobilização existiu para poder fazer as leis complementares, que é uma coisa que pouca gente fala. Se a gente tem uma legislação ambiental hoje tão avançada, é porque nós conquistamos um capítulo na Constituição. Eu vou pedir a vocês uma coisa: procure uma Constituição, vá nesse capítulo, leia esse capítulo. Esse capítulo é fantástico, as conquistas que a gente tem ali, tá? O outro capítulo que eu gostaria de chamar a atenção também é o capítulo sobre a defesa do consumidor. Isso não existia. Não sei se vocês, as pessoas mais da nossa faixa de idade aqui, lembra, por exemplo, que não havia rótulos, os alimentos não tinham rótulo, não tinha prazo de validade, né? Então, as pessoas compravam leite estragado na padaria e levavam para casa sem saber. Quando abria em casa estava estragado, porque não tinha prazo de validade. Coisas desse tipo. Então, as pessoas adoeciam muito, né? Porque não existia isso. Aí, o capítulo foi essa conquista, e em seguida veio a lei de defesa do consumidor. E é bom sempre lembrar, porque hoje a gente tem os órgãos públicos criados, né? E eles foram criados para atender a esses direitos que nós conquistamos, né? Nós temos os PROCONs hoje, né? Você pega o telefone e liga, ou vai lá, se movimenta de alguma forma para se defender. Antes não existia nada disso, né? Então, são conquistas que estão todas em risco hoje em dia, porque a força dos negócios é muito grande, né? Aí a necessidade redobra para nós, né? A gente se mobilizar, a gente lutar.
a gente eleger Cristina, eleger mais gente. Nós precisamos botar muita gente dentro do Congresso Nacional, gente que possa assegurar o que está aí, porque eles estão vendo o Brasil como a velha ideia de que o Brasil é um país de recursos naturais, né, abundantes, né? E eles querem proteína, eles querem minério, eles que eu falo assim, as grandes empresas, né? Eles querem manter os empregos mais bem remunerados nas nações centrais, evidente, né? E buscar aqui instalar as máquinas, porque agora é uma época de grandes máquinas. Nós estamos tendo uma geração de máquinas que estão vindo aí simplesmente para processar. Vai ser uma coisa toda robotizada, né? As máquinas agrícolas agora, por exemplo, estão vindo sem volante, não tem mais volante porque é por satélite, coisas assim, tá? Estou citando isso apenas como um exemplo, mas se você pensar em termos da agroindústria, que é o que eles chamam da agroindústria, existe uma geração de máquinas que vão fazer esse trabalho sem empregar quase ninguém. É uma automação, está vindo com muita força, né? E outra, as máquinas são imensas, elas raspam a vegetação de uma determinada região. As novas máquinas estão sendo projetadas, que são comandadas por satélite, elas processam, elas trituram toda uma floresta, né, para fazer também, para redistribuir, coisas desse tipo que já estão, são as ditas inovações, né, que eles estão da monocultura, né. Então, o que eu acho que nós temos que prestar muita atenção hoje nessa movimentação que está acontecendo do ponto de vista dos grandes negócios, porque o poder deles é muito grande. E nós estamos num momento em que há uma retração, a impressão que dá é que as pessoas estão desanimadas, porque o golpe realmente foi uma coisa muito pesada e ele tinha esse sentido, o sentido de afastar quem era cidadão, quem estava na luta da cidadania por direitos, né? Porque o que o governo Lula e o governo Dilma fez? Eles simplesmente cumpriram a Constituição. Está lá o direito à alimentação, por exemplo, à segurança alimentar. Está na Constituição, certo? Cumprir. Bolsa Família é isso, né? Combate a agrotóxicos e uma alimentação saudável faz parte de todo esse conceito, né? Então, nós estamos numa situação de um grande revés. Mas eu tenho uma coisa comigo que eu não sei se é coisa de gente da Terra, que é uma força muito grande. Eu até me emociono porque a estrada é comprida. Eu tenho uma estrada comprida com toda essa força e eu acredito muito no povo brasileiro. Nós temos essa força. E é uma força que nem sempre a gente se dá conta. Mas a gente tem. A gente não pode se distrair tanto, se iludir com coisas tão simplórias que estão por aí. Tá certo? E se iludir com tanta... Nós tivemos uma coisa muito boa aqui, a internet é uma coisa muito maravilhosa, né? Fantástico. Mas o que se perde hoje de tempo com entretenimento é uma coisa absurda, né? Então isso também é algo que me preocupa muito, tem tudo a ver com isso. A gente precisa prestar atenção. Hoje a proliferação que há, ela é proposital, ela é projeto. Eu não sou da teoria da conspiração, não, tá? Apesar da teoria da conspiração existir, sim, ela existe. Ela existe. Não pode se distrair disso também e achar que isso não existe. Mas a gente precisa prestar muita atenção, cada vez mais atenção, porque nós não podemos perder essa luta. Essa luta é uma luta nossa, nós já estamos nessa estrada há muito tempo, nós já conquistamos muita coisa,
E nós vamos conquistar mais ainda, porque eu acho que o que está aí são os estertores dessa elite. Eles não conseguem se sustentar. Tem uma cidadania muito forte construída. Tem uma noção de direito muito forte construída. E é disso que a gente precisa. A gente precisa de gente que acredita, sabe? E nós temos essa força. Gente, eu fui até... Desculpa se fugir um pouco. Mas é porque sempre quando eu vou debater essas coisas, eu já me aposentei, então assim, aí eu olho às vezes para trás e vejo a estrada, uma estrada belíssima, de luta, entendeu? E vou até o fim, enquanto eu estiver piscando, eu vou para lutar. Essa luta certo? Não acaba nunca. Nunca. E a gente ela é para sempre. Para sempre, ela é para sempre. E não se iludam, não se iludam. Não se iludam, não se iludam. Essa luta é longa. Porque fazem tudo para nos distrair, né? Mas, não que a distração não seja uma coisa boa, mas desde que você tenha atenção, tá? Para saber fazer as boas escolhas e não ser levado e dizer, olha, vamos ali brincar com não sei o quê, que aqui o estrago vai ser feito. Né, que é o que eles costumam fazer com a gente. Mas é isso. Eu acho que essa pauta da Cristina é uma pauta que, logo nos primeiros contatos que eu tive com ela, eu me interessei muito, porque faz parte também da minha vida, né, da minha luta no Congresso e de toda a luta que eu já fiz, social e etc. Tá? Eu gostaria muito de ver a Cristina naqueles corredores ali do Congresso, viu, Cristina? Muito bem. Obrigada. A gente estava conversando aqui na mesa e é uma coisa que eu fico me assim, pensando, porque esse uso abusivo, né, do agrotóxico, será que isso não compromete a terra? Como é que fica a terra depois de tanto agrotóxico? Você acha que vai ficar tudo igual daqui 20 anos? Que terra é essa que a gente vai ter para poder plantar o nosso feijão daqui 20 anos? Na realidade, eu acho que, como a gente estava conversando, eu vou falar novamente, nós precisamos repensar o sistema. A gente vê muitas vezes um risco de estarem querendo esverdear as coisas, trazendo, assim, como se fosse só botar uma embalagem verde em tudo. E tudo vira produto verde com outro valor agregado, vamos dizer assim. Então a gente corre um risco muito grande das pessoas acharem que essa transformação que a gente fala da agricultura é uma substituição de pacote, tirar um pacote químico e entrar num pacote biológico. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Por exemplo, as grandes multinacionais estão investindo hoje em pesquisa pesada para controle biológico, mas controle biológico transgênico, para que eles possam ter royalties, possam ter patente. Você não pode patentear ser vivo, mas você pode patentear a partir do momento que ele foi modificado geneticamente. Então, elas estão investindo nisso. Então, a gente tem que... É aquela história do cuidado com os discursos, porque vai ser muito fácil começar a fazer um discurso enorme de controle biológico, mas que controle biológico é esse? E, para começar, é importante termos os produtos biológicos para serem utilizados na agricultura, mas mais importante é modificar o sistema para que o controle biológico natural se estabeleça no espaço. Se eu tenho um ambiente saudável, um ambiente equilibrado, o controle biológico ele vai estar presente naturalmente. Então, a gente não adianta você só pensar comercialmente, porque senão você vai pensar só na produção de algo que possa ser comercializado. E a gente fica nesse sistema. Então, quando a gente fala da agricultura do futuro e o risco do modelo de hoje para essa agricultura do futuro, acho que a gente corre dois riscos muito grandes. Um deles é nós perdermos o conhecimento, a cultura. Não a cultura espécie cultivada, a cultura do agricultor. Porque a partir do momento que nós passamos a admitir a possibilidade, nós na cidade, de que podemos consumir aquilo que as indústrias vão botar no mercado para a gente, nós daqui a pouco podemos estar consumindo só aquilo que as máquinas vão poder cultivar. Então nós vamos estar consumindo aquilo que puder ser plantado em larga escala por um equipamento que não precisa de gente. E nós não vamos ter mais acesso a essa diversidade de espécies que a gente tem hoje e que já vem perdendo,
E a gente precisa lembrar que quando a gente perde a diversidade de espécies, a diversidade de cultivos, a gente perde cultura. Porque a nossa cultura está muito atrelada à alimentação e à tradição da alimentação. O que eu como eu faço isso, as receitas que passaram de geração. Então, eu temo muito por esse futuro, do que vai ser a agricultura do futuro se nós não tivermos uma reversão desse processo. Porque a gente pode perder a agricultura, a agrobiodiversidade, e com isso nós vamos perder mesmo. Vai todo mundo comer com aromatizante, e aí eu vou estar achando que eu estou comendo morango, achando que eu estou comendo tomate, achando que eu estou comendo tudo com aromas, né, semelhantes ao natural, que é o que botam nas embalagens. Então eu acho que esse é o ponto mais grave desse processo da agricultura, mais até dos impactos diretos sobre o meio ambiente, porque a gente sabe que o meio ambiente, o planeta, tem muito mais tempo de vida, mas muito mais tempo de vida do que nós humanos. Nós somos insignificantes para a história do planeta. Então, para a gente ser tirado fora do sistema, se nós somos nefastos, é uma coisa que pode acontecer facilmente. O planeta já passou por tantas outras que pode passar por isso. Lógico, para a nossa expectativa de vida, você recuperar um espaço ao longo de, 200, 300 anos, pode parecer algo super longo. Para o ciclo da natureza não é nada. Você pega uma ilha que se forma de lava de um vulcão e daqui a pouco vira uma ilha com uma floresta em cima. Para nós humanos, eu nunca vou ver uma ilha de lava se transformar numa floresta. Mas para a história do planeta, isso não é nada. Então, assim, eu acho que esses estragos, o que nós temos que lamentar é porque nós vamos ter muitas gerações ainda que vão passar por problemas seríssimos. Nós temos uma agricultura que, além do problema de poluição, de contaminação, é uma agricultura perdulária com os recursos naturais não renováveis. Então, a gente está destruindo os nossos recursos naturais. A maior parte do adubo que se usa hoje são adubos importados. O Brasil fala que é celeiro do mundo, que pode alimentar o mundo. 70% do adubo químico usado no Brasil é importado. Então, se hoje nós tivermos uma barreira qualquer para a chegada de adubo químico aqui, a maior parte dos agricultores não vai produzir nada. Não sabe produzir, porque ele não sabe produzir sem NPK. Então, que diabo de autonomia, que diabo de soberania alimentar nós podemos pensar que vamos ter com essa realidade? Então, nós temos uma agricultura totalmente dependente de recursos não renováveis, de recursos que degradam o ambiente, porque da forma como são utilizados, boa parte dos nutrientes que são colocados nos adubos químicos vão contaminar os lençóis freáticos, vão contaminar os córregos, os rios, vão parar no oceano. A gente tem situações como o Golfo do México totalmente alterado, e aí está morrendo os corais, e quando morrem os corais, começam a assumir as espécies animais que dependem desses corais. Então é uma coisa desencadeada. Você pode estar fazendo uma agricultura aqui no Planalto Central e acabando. A gente viu o desastre do Rio Doce, né? Que foi no interior do Brasil, mas o que aconteceu com o litoral lá, onde o Rio Doce deságua, acabando com toda a natureza ali. Então, assim, os impactos são pesados, são grandes, e a gente precisa pensar nisso tudo. Na cidade, a gente se acomodou com a ideia, e infelizmente nós distorcemos o valor do alimento, voltando de novo à história do alimento. Nós distorcemos, nós abrimos mão da qualidade do nosso alimento e fomos levados a isso para economizar dinheiro para comprar supérfluos, para comprar aquilo que move as indústrias. Então, a gente vê demais as pessoas falando assim, eu não compro orgânico porque é caro. Aí eu economizo R$1 num pé de alface, R$2 não sei o quê, e eu gasto isso trocando o celular, porque agora tem 2 câmeras, né? Aí não, então eu tenho que trocar meu celular, porque afinal de contas agora tenho um desejo de consumo, porque tem uma coisa a mais. Ou eu tenho que trocar de roupa, porque a moda agora, a cor é outra. Então a gente foi sendo levado a substituir a importância do bem mais fundamental para qualquer ser vivo, que é seu alimento, em detrimento de que não, mas eu tenho que ter dinheiro para balada, tenho que ter dinheiro para viajar para o exterior, tenho que ter dinheiro. Então, que valores são esses? A gente tem que fazer que a gente consiga refletir sobre a questão dos valores que estão por trás da nossa alimentação. E aí, não tem como ter alimentação com valor se nós não tivermos agricultores. E aí, esse é o patrimônio mais difícil de recuperar.
porque a população rural está envelhecendo, os filhos não têm motivação a continuar por toda essa situação. E se nós, da cidade, que é a maior parte da população, não fizer alguma coisa para melhorar a realidade do campo, para que o campo se torne atrativo, que o campo, de fato, seja algo motivador para os jovens, nós corremos um risco de perder totalmente, e aí vamos ter que nos entregar a ideia de que todos nós vamos comer os produtos que as máquinas puderem plantar. E as indústrias também, todas elas mecanizadas e automatizadas, vão poder processar e botar para eu achar que eu ainda estou comendo isso ou aquilo. Enquanto tiver alguns mais velhos que ainda lembrem do que era o produto original. Porque daqui a pouco já está numa segunda geração que não tem a menor ideia do que era o sabor original de uma fruta. A gente hoje já tem dificuldade, às vezes, com essas modificações que o pessoal faz nos alimentos, né, os chamados melhoramentos. Eu lembro que o sabor que era comer tomate antigamente, hoje você compra esse tomate longa-vida que não tem sabor de nada. Quem cozinha fica desesperado. Né? Um tomate que não dá gosto na comida, quer dizer, como é que você faz? Né? Aí a solução, compra um extrato de tomate aromatizado artificialmente, com tudo artificial, porque aí parece que eu estou comendo tomate. Então você tem que recorrer ao artificial para você se enganar e lembrar do que você comia no passado. Então eu acho assim, nós precisamos reverter o processo, porque a situação de médio e longo prazo é muito complicado de voltar atrás. Voltar atrás na questão ambiental vai levar muito tempo. Muita gente com isso vai ser mais expulsa do campo, porque a gente tem que lembrar o impacto dos agrotóxicos. Quantos agricultores que não trabalham com agrotóxicos hoje estão contaminados, hoje estão sendo expulsos por pulverizações inescrupulosas. Com a aviação agrícola, então, é alarmante. A gente vê uma ou outra matéria, como o caso do Rio Verde, mas os relatos que tem, nós fizemos agora em Belo Horizonte, no ENA, que nós realizamos lá, o Encontro Nacional de Agroecologia, nós armamos uma tenda do Ministério Público só para receber os agricultores que estavam presentes, as comunidades tradicionais, os povos indígenas, quilombolas, levarem os relatos. Gente, é assim assustador os relatos dessas comunidades do que elas passam, porque é feito de propósito para expulsar esses grupos. Se eu quero ocupar essa área, gente, a gente tem alguns povos indígenas que estão tendo que ir mais para dentro das suas áreas de reserva para se afastar dos aviões. Então eles estão tendo que migrar com a aldeia inteira para tentar ficar um pouco mais longe, porque interfere totalmente no ambiente que eles necessitam ser natural, porque eles sobrevivem da floresta, do espaço natural. Então, eu acho assim, só isso seria suficiente para que toda a sociedade se levantasse e brigasse. Mas a gente precisa fazer com que esse assunto chegue de forma clara. E aí a gente vê, de novo, vem para a história do Congresso Nacional. Quando a gente vê hoje um debate dentro do Congresso Nacional sobre o PL do agrotóxico, gente, é de chorar literalmente. Porque a gente vê os argumentos que os representantes do povo usam para justificar. Aí você diz, cadê os representantes reais do povo? Onde estão para fazer essa outra argumentação e essa outra defesa? Né? Então, depende de todos nós estamos aí, processo eleitoral, pensar bem quem está fazendo que tipo de proposta, quem está preocupado com que pauta, com que agenda. Ninguém pode ser omisso, a omissão é a pior coisa que tem. Eu tenho viajado muito, com muitas palestras em muitas escolas, universidades. Me desanima quando eu vejo o desânimo dos jovens. A falta de expectativa e de perspectiva vai fazendo as pessoas acharem meio que não tem mais solução. O desencanto com as coisas. Não podemos entregar os pontos. Cada vez que um desiste, você está dando espaço para os oportunistas que não vão desistir, porque eles querem o espaço dele para outros fins. Então não podemos abrir mão disso. É um processo difícil, desgastante. Quando a Cristina me falou, vou ser candidata, eu falei, meu Deus do céu, fico feliz por um lado e desesperado pelo outro. Porque quem vive dentro daquele ambiente carregado, você que trabalhou ali dentro, meu Deus do céu, você sai lá de dentro parecendo que o mundo está te achatando de tanta energia ruim que tem rolando. Mas aí a gente precisa ter alguém que tenha essa coragem para fazer isso, porque precisamos de mais alguém assim para a gente tentar mudar esse panorama que temos lá. Muito bem.
Então, ontem, essa realidade, né, da pulverização aérea, que é, para mim, uma das coisas mais criminosas, mais cruéis, né, que eles fazem, porque eles jogam veneno e jogam, né, de cima, né, que nem jogavam bomba na gente, quando a gente foi para a esplanada dos ministérios, né, bomba de gás, que jogava e se alguém estava ali para poder vender água, ganhava o spray de pimenta, e quem estava ali para protestar também ganhava o spray de pimenta. E isso acontece, gente, aqui do lado de Brasília, tá? Em Planaltina tem pulverização aérea, tá? Não está longe não. E essa pulverização, ela vem no ar, né? E ela vai no cara do lado que está ali fazendo a sua plantação toda bonitinha, tudo bem cuidado, sabe? E ele está ganhando de brinde, né, o agrotóxico, né, que vem, inclusive, ele está dizendo, a vespinha não tinha, agora tem, então elas vêm comer a sobremesa aqui, né, porque sai fugindo do veneno e entra na horta deles também. Aconteceu, há um tempo atrás, um grande boom na gastronomia do Peru, né, que foi provocada pelos chefes de cozinha, que foi em cima dos produtores rurais, né, para poder fazer um produto melhor, que é o tomate com gosto, né? Fala disso para mim, você que me contou essa história, por favor. Então, há dois anos eu fui ao Peru participar de um evento da FAO, que é o órgão das Nações Unidas que cuida da alimentação e da agricultura no mundo. E e lá a gente se encontrou com diversos chefes de cozinha. Lá em Lima, no Peru, tem uma feira que acontece de anos em anos, que é de 2 em 2 anos, que é a Feira Mistura, que trabalha com a questão do alimento de verdade, né? Porque o Rogério falou uma coisa muito importante aí. A gente hoje come, a maioria das coisas que a gente come não é alimento de verdade, é produto alimentício, né? Não é comida de verdade. E lá no Peru eu tive então contato com uma associação de chefes de cozinha, de pessoas da área de gastronomia, que trabalham querendo saber de onde que vem o alimento que vai chegar lá na mesa que eles vão servir nos seus restaurantes. Por isso que eles hoje têm essa feira lá, Mistura, o maior evento gastronômico da América Latina toda. E além disso, eles procuram fazer com que o governo crie linhas de financiamento para que essa comida seja produzida de um jeito mais saudável. Lá eles têm, lá no Peru e em outros países andinos também, eles já têm também leis que permitem ter transgênicos, por exemplo, mas tem áreas livres de transgênicos, lugares onde eles têm as sementes sagradas lá de milho, a semente sagrada de batata, não entra transgênicos a quilômetros e quilômetros de distância, não pode chegar. E foi isso que permitiu, por exemplo, a gente ir num sítio, na região de Lima mesmo, que o cara, numa área do tamanho do estádio Mané Garrincha, ali, que é 1 hectare, ele pôs na mesa lá, a gente foi ver, ele colocou 200 batatas diferentes, 200 tipos diferentes de batata. E no Peru tem mais de 2.000 tipos, me falaram que chega a ser 4.000 tipos de batatas diferentes. Então, a questão de comer comida de verdade, né? E estou vendo muitas mulheres aqui na nossa plateia hoje, você aqui na mesa nos convidando, Cristina. E não é por acaso isso, esse interesse das mulheres para isso. As mulheres, de toda a história da humanidade, vocês é que foram as responsáveis pelo alimento da família, né? Foi por isso que foram as mulheres que criaram a agricultura, que domesticaram as primeiras sementes, que foram trazendo, encontravam uma semente lá no meio do mato, numa coleta, e experimentava, isso aqui dá para comer. Aí trazia para perto de casa, ia melhorando, escolhendo as melhores sementes e plantando de novo. Também foram responsáveis pela preservação da água, porque muito cedo perceberam que sem água boa não tem comida boa. E enquanto que os homens estavam muito mais interessados em sair ou para guerrear, e aí na guerra não sabia se voltava, morria, na maioria dos casos morria, né? Ficava todo mundo lá no campo de batalha, ou então saía para caçar, e depois também às vezes os bichos eram maiores que os homens e matavam os homens não voltavam de novo, nem com comida e nem sequer voltavam, e as mulheres ficavam em casa tendo que cuidar
da prole. E aí foi desenvolvida a agricultura. A gente tem essa dívida com vocês, né? Com as mulheres. Depois, quando nós homens percebemos que dava para ganhar dinheiro com a agricultura, de uns anos para cá, aí na frente do agronegócio hoje só tem homem, né? A maioria dos fazendeiros. Mas são mulheres esquisitas, as Tereza Cristina. Mas são poucas, né? É um ambiente muito masculino, né? Inclusive da agronomia, né, Rogério? Um ambiente muito mais masculino que feminino. Bom, mas eu acho que essa questão que a gente tem que fazer um movimento também aqui no Brasil de envolvimento do pessoal da área de gastronomia para a gente ter essa comida de verdade, como tem em outros países, né? Eu voltei agora na semana, agora há poucos dias eu voltei da Guatemala, também é a mesma coisa. Lá na Guatemala eu visitei uma fazenda de orgânicos, passei um dia todo lá nessa fazenda de orgânicos, chama Caoba Farms, e eles é um rapaz que resolveu fazer umas hortas para produzir alface lá na região de Antigua, que é a antiga capital da Guatemala, e ele produzia alfaces e para um restaurante de um amigo dele lá. Daí a pouco ele resolveu fazer e é perto de uma cidadezinha pequena como Pirinópolis, mais ou menos, cidade antiga, e ele resolveu também colocar um restaurantezinho lá dentro dessa propriedade dele. Hoje, a cada sábado, todos os dias o restaurante funciona lá na propriedade. Eles são os maiores produtores de orgânicos da América Latina, da Guatemala, eles produzem um dos maiores da América Central. Eles produzem tudo no sistema agroecológico. Por exemplo, eu fui o proprietário mesmo nos mostrando lá a fazenda. Aí eu falei, opa, isso aqui tem no Brasil, era um pé de capuchinha, né? Uma punk, né? Uma planta alimentícia não convencional aqui, e que lá é muito comum. Aí eu falei assim, a gente come lá no Brasil as folhas e as flores, né? Na salada. Aí ele falou assim, aquela alcaparra que vocês almoçaram é semente dela, né? Aí eles pegam a semente da capuchinha e fazem um tipo de alcaparra, né? Não é alcaparra, porque a alcaparra é uma planta que se chama alcaparra mesmo, né? Mas eles fazem uma que eu comi e não percebi que era uma outra coisa, era semente de capuchinha ferventada com sal e curtida na salmoura, que vira uma alcaparra também, tá bom para você comer. Então, a gente tem um monte um cara da área de gastronomia que faz todo esse movimento. Lá nos sábados, então, nessa fazenda, eles têm uma feira muito grande que acontece lá dentro, né? Uma feira de artesanatos, que os indígenas da região chegam para vender seus produtos, os artesãos todos da região chegam para vender seus produtos e movimenta então a economia local ali. O restaurante dele fica lotado de turistas e de locais também. Então são coisas que a gente pode fazer. Acho que o pessoal da área de gastronomia aqui no Brasil podia fazer também isso, unir mais também com o pessoal do campo, saber da onde que vem a comida que eles colocam na mesa, porque esse alimento também é a fonte de renda deles, né? Não é só a saúde se não for por conta da saúde dos consumidores, mas até por conta da geração de renda para eles mesmos, né? Então é um empreendimento capitalista que dá grana e tal, mas que valoriza também os pequenos fornecedores de alimentos. Interessante. Inclusive, gente, eu queria dar um toque aqui. Ontem eu estive lá na Fátima Cabral, né, na Prospera, e esse é um toque para os donos de restaurante bem interessante. Eles estão trabalhando com a possibilidade de fazer CSAs, né, que são esses esquemas de coprodutores, né, que o restaurante contrata um agricultor, ou então a família contrata um agricultor para produzir orgânico para ela, né? Então a Fátima está querendo entrar com esse esquema, né, das CSAs fornecerem para os restaurantes. Bem interessante. Eu quero inclusive colocar isso lá no CCBB do Jardim Botânico, porque facilita a vida e é a garantia, né, de que o que você está produzindo é realmente orgânico, é um produto de qualidade e que o produtor vai estar produzindo aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso.
né? Essa sacada deles é muito interessante. O Rogério falou aqui da questão dos agrotóxicos, e eu queria falar um pouquinho da minha experiência pessoal também com esses venenos. Eu também sou agricultor familiar, eu sou quilombola. Eu saí da roça para vir aqui para Brasília, eu já tinha 25 anos já que eu saí da roça mesmo, eu não tinha nem... aí que eu fui fazer supletivo e tal, para fazer faculdade, essas coisas. E uma vez eu presenciei, eu estava com meu pai nesse dia, a gente plantava arroz, plantava a lavoura de subsistência aqui no interior de Goiás, perto de Barro Alto, e a gente tinha uma gamela grande de madeira, que era a mesma gamela também, onde às vezes a gente punha, quando matava um porco, por exemplo, você arrumava a carne do porco ali dentro daquela gamela, e era essa gamela que passava uma água e colocava semente de arroz quando ia plantar, por exemplo, e tratava com um veneno que era muito comum na época, que era o Aldrin. Aldrin é para matar cupim. Aldrin 40. Aí o papai dizia que era para imunizar. E uma vez se jogava lá um saco de arroz dentro daquela gamela e vinha com uma caixinha assim de 1 quilo, jogava em cima daquele veneno e mexia com as mãos, aspirando aquilo. E uma vez o papai desmaiou ali em cima. Aí eu estava lá, junto com ele, fui eu que puxei meu pai. Meu pai morreu poucos anos depois com câncer no pâncreas. E eu, depois que estava aqui em Brasília, tive câncer na tireoide, 2 tumores malignos na tireoide, não tenho tireoide e tenho certeza que em grande parte é por conta dessa convivência com o veneno que a gente tinha lá. Não era só isso, não era só ele, era o DDT que se batia nas paredes para não ter mosquito, carrapato. A gente batia veneno nas pernas para não andar no mato, para não pegar carrapato na perna. Né? Isso conheço também. Né? A gente tinha tem isso até agora, muito recentemente. Agora a gente estava andando de carro pelo interior do Rio Grande do Sul, a Lu está aqui, minha esposa, minha companheira, e a gente estava andando de carro na região de Pelotas ali, que tem muita lavoura, e de repente o carro veio era um dia muito claro, sem nenhuma perspectiva de chuva nem nada, mas de repente veio um chuvisco muito forte assim sobre o carro, que eu precisei de ligar o limpador do para-brisa, e a gente falou, mas o que foi isso, né? Quando abriu assim, eu olhei, era um avião que tinha passado pulverizando. Então ele pulverizava a roça e em cima da estrada também, em cima da rodovia também. Então, nosso carro provavelmente chegou aqui em Brasília sujo de veneno, envenenado de lá. Então, isso é muito comum até hoje. O caso de Lucas do Rio Verde, que o Rogério falou, é um caso em que tem muita pulverização aérea e foi feito sobre escolas, sobre a cidade mesmo, né? Então eles vêm com o avião bombeando veneno e quando chega perto da cidade, eles teriam que desligar a coisa, mas às vezes eles nem desligam, passam jogando por cima da cidade mesmo. E foi feita, a Universidade Federal do Mato Grosso fez uma pesquisa científica com amostras de sangue, de leite, fez com sangue e percebeu que quase todos os moradores da cidade estavam contaminados por agrotóxicos. Resolveram fazer um outro recorte. Pegou todas as mulheres que estavam dando mamar, amamentando, tiraram o leite do peito dessas mães e fizeram o exame, tinha veneno no leite do peito. Então as crianças já nascem tomando a sua dosezinha de veneno, né? Todos nós fizemos esse exame aqui hoje, tem um pouquinho de veneno, porque a gente consome querendo ou não querendo. Essa inocência, né, do homem do campo, né, porque ele faz por ignorância, por inocência, ele não sabe que o que ele está fazendo é muito grave, é muito ruim. Meu pai eu sou de Unaí, vim de Unaí para cá, e meu pai ele comprava feijão em Unaí e saía para revender, né, em Rio, São Paulo. E quando chegava a carga de feijão, eu me lembro que ele pegava a bomba e detetizava, botava DDT para não dar caruncho. E ele estocava isso, né, num depósito dentro da minha casa, assim, né? E eu brincava de boneca em cima disso. Passei a minha infância brincando de boneca em cima do saco de feijão, todo cheio de BHC. E que pra gente, sabe, era normal, ele ficava feliz
do feijão no carunchá, né? De chegar lá no destino dele sem caruncho, né? E ele estava adoecendo a gente, com certeza. Laurez, eu queria que você falasse de um assunto que eu sei que você gosta muito, né? A situação da água, porque a segurança alimentar também passa pela água, né? Sem água não tem produção de alimento e também, né, sem água a gente morre, né? Como é que está a situação da água em Brasília? A gente está vivendo essa crise hídrica, né? Quem é responsável por isso? Né? Por que a gente tem que ficar um dia sem tomar banho e um dia tomando banho, né? No meio da crise? Realmente está faltando água em Brasília? Quem é o responsável por isso? Né? Se está faltando, por que está faltando? Como é que essa água está sendo utilizada? Né? Porque aqui a gente vive no Planalto Central, né? O berço das águas, né? A princípio Brasília foi feita aqui nessa região exatamente porque tinha uma fartura de água muito grande. Como é que está a nossa água hoje? Eu falei para você não me fazer pergunta difícil, você lembra disso? Eu não sou nenhum especialista em água, né? Mas eu sou um preocupado com a água. Então, a situação é muito concreta. Nós estamos tendo problema de água em Brasília, de abastecimento. Nós temos problema em São Paulo, inclusive esconderam informações da população. Há um déficit muito grande de investimento no provimento de água para a população de São Paulo, né? São Paulo é uma cidade muito adensada, não só São Paulo, como as grandes cidades que tem por perto ali, etc. E tem um problema muito sério, que é o problema da impermeabilização, que é onde se perde muita água, né? Então, as cidades brasileiras, essa coisa da impermeabilização, as mega estradas, coisas desse tipo, tem um impacto muito grande na questão da preservação da água, né? Mas, assim, tem o problema também climático, né? Os nossos ciclos de seca estão aumentando cada vez mais, né? As monoculturas é outro problema, né? Então, a questão da água ela vem se agravando de forma muito rápida, né? Muito rápida, porque, primeiro, a população cresce também muito rapidamente, o adensamento das grandes cidades, tudo isso, o consumo, o grande consumo da agricultura, né? Mas, assim, nós temos hoje, que nós não tínhamos, né, pelo menos órgãos, nós temos órgãos públicos que cuidam do controle disso. Hoje a gente tem informações, a gente tem dados sobre a Agência Nacional de Águas, por exemplo, que foi criada, né? É uma coisa que não existia. Hoje, por exemplo, eles têm lá um banco de dados fantásticos. Você entrar no site deles, você tem os atlas lá de toda a questão da água no Brasil, como que nós estamos hoje. Falta muita coisa ainda, né? Mas, assim, universidades estão pesquisando, tem muita coisa que melhorou em relação ao que era antes, nesse sentido da informação. Agora, também tem outro fator, que é o fator não só do uso pelo agronegócio, por exemplo, pelas mega corporações. O agronegócio usa muita água. Claro que usa muita água, né? Você tem também a contaminação. A gente estava falando dos aviões aqui agora que passam, né? Quer dizer, isso tudo, vem chuva, isso tudo carrega, isso tudo vai para os leitos dos rios, né? Essa é uma coisa bem direta. Quando eu falei aqui no início que a gente come e a gente bebe, então a gente tem a contaminação do alimento em si e a gente tem a contaminação da água também. Eu não tenho informação muito concreta sobre a água de Brasília, a situação, mas eu ouvi dizer por pessoas da CAESB que a nossa água está péssima. Está péssima, né? Então, é uma coisa, por exemplo, a UNB, né, podia fazer uma pesquisa, né? Eu não sei se já tem também. Era uma coisa importante recorrer ao UNB, porque o UNB tem técnicos de primeira linha, para pelo menos denunciar isso, pô, porque é uma coisa que vem, o descontrole é grande, né? A falta de investimento, né?
Então, tudo isso são coisas que nós temos como cidadãos, nós temos obrigação de ir atrás, né? De se associar de alguma forma e ir atrás. Mas é o seguinte, quando eu propus para a Cristina fazer o puxadão, né, puxadão da questão da contaminação dos alimentos para a questão da água, foi muito em dois sentidos. Um da questão da contaminação da água e da questão da proteção das grandes bacias, né? As bacias que o Planalto Central começa lá no Paraná e vai até o Piauí, Maranhão, por aí. Tá? Então, essa região toda é uma região de nascentes das grandes bacias hidrográficas que correm para o Pantanal, que corre para o norte, para o Amazonas, corre para o Prata, forma a bacia do Prata, tem o São Francisco, né? Então, a minha ideia para ela era essa, de que ela se tornasse a mãe d'água, sabe assim, aquela figura da mãe d'água. Então, é uma imagem assim, a Yara. Acho que você mudar seu nome. A Yara, mãe d'água. Que era uma coisa de, inclusive, eu sugeri para que ela fizesse um evento lá na Chapada, porque a Chapada é uma região de grandes nascentes, né? Aquelas cachoeiras todas, aqueles rios todos, tudo isso corre para várias bacias. E ela, no caso, faria um evento, não sei se pegar um ônibus aqui, encher de gente, fazer uma expedição para lá, né? E lançar um manifesto lá, uma coisa de se colocar, né, como candidata, né, a deputada federal, como essa pessoa que vai atuar dentro do Congresso nessa perspectiva da proteção aos grandes mananciais, porque a perda está muito grande, né, e o agronegócio vem avançando pela Chapada de uma forma impressionante. Então, se nós não nos mobilizarmos, nós vamos ter um problema gravíssimo aqui, em todas essas cidades aqui, essa questão do abastecimento aqui, porque o uso é um uso realmente intensivo, quando esses ciclos de seca estão se expandindo, estão crescendo, e a demanda de água também, com certeza, né? Então, o comentário elementar. Mas Tá assim, a questão do cerrado, está saindo? A questão do cerrado, né, que está sendo cada vez mais devastado. Hoje o cerrado é 50% mais desmatado do que a própria Amazônia, né? Então, que o cerrado foi sendo considerado a área ideal para se plantar, fazer agricultura no Brasil, porque era um bioma pequeno, menor, fraco, né, desnecessário. A Amazônia, o pulmão, né, do mundo, e o cerrado, sim, ia ser aonde deveria acontecer a grande agricultura. E que hoje o cerrado está sendo tomado pelo cultivo da soja, da monocultura, né, do milho, né, onde se usa muito agrotóxico, e o cerrado, essa região nossa aqui, das águas emendadas, não tem nenhum projeto de proteção, né? Parece que não é, Rogério? Até porque ele estava sendo preparado, ele estava sendo disponibilizado para ser a área de plantação, e veio a soja sem cuidado nenhum e está contaminando a nossa água, né? As águas emendadas, bem ali perto, tem um monte de plantação de soja por ali. E eu fiquei muito assustada quando eu soube que não existe nenhuma legislação que impeça isso, né? E qual é o comprometimento, né, da nossa água, né, se no futuro vamos ter água. A gente está vendo aí casos, né? Ontem eu estava vendo uma cidade no Chile onde a água já acabou, né? Joanesburgo, que foi até pouco tempo atrás uma cidade modelo, né, no uso, né, consciente da água, hoje já tem bairros, né? Eu soube que tem bairros já sendo esvaziados, as pessoas indo embora porque não tem água, as pessoas estão brigando por causa de água, né? E será que a gente, aquela bem assim alarmista, será que a gente não está correndo risco? O que você acha, Rogério? Eu acho que essa questão da água, não tem como dissociar a água da segurança alimentar e nutricional, né? A água
tá? É o princípio da vida. A gente pode até ficar mais tempo sem comer do que de beber água, né? Porque o nosso corpo, as células todas precisam de água para a gente se manter em pé. Então, acho que isso é fundamental. E, de fato, a água está totalmente associada com o modelo de agricultura que a gente faz, com o modelo de desenvolvimento que a gente adota. Mas, na questão da água particularmente, é onde a sociedade que vive no meio urbano tem um papel ainda mais importante. Porque o que acontece na cidade é que nós trabalhamos ainda pior do que na agricultura, porque na cidade a gente impermeabiliza os ambientes, então a gente não permite a recarga dos aquíferos, porque nós queremos toda a cidade com a água drenando pelas bocas de lobo, pelos canos e vão embora para o rio. Quando a água chega no rio depois de uma chuva, ela vai embora para o mar. Nós estamos cortando o ciclo hidrológico, nós estamos fazendo uma ponte direta no ciclo hidrológico. A água tinha que infiltrar, depois brotar na nascente ao longo dos meses, e isso é que dá perenidade aos rios, porque é aquela água que vai ficar brotando ao longo do período seco inteirinho, a água que infiltrou, o grande reservatório. A gente encurta, faz um bypass, joga a água direto, cai no cimento, no asfalto, joga na boca de lobo, joga no rio e vai embora para o mar. Aí quando chega na seca, não temos de onde vir água. Não tem mais. E a gente está fazendo isso continuamente. Brasília, eu estou aqui desde 1980. A transformação, então, deu para acompanhar, porque eu já tenho em Brasília um tempo maior do que praticamente a vida da cidade, né? Quando eu cheguei aqui, a cidade tinha 20 anos. Né? Então, como eu já estou aqui há quase 40, eu já tenho uma perspectiva do que aconteceu com Brasília desde aquela época, a transformação que foi de Brasília. E a gente tem essa realidade do Planalto Central, nós temos os platôs, que são as áreas de recarga de aquífero. O Distrito Federal, o projeto de assentamento urbano que foi feito aqui, foi todo em cima dessas áreas de platô, que são as áreas de recarga de aquífero. E se poupou, logicamente, até por uma questão de declividade, erosão natural, as bordas. Mas as bordas não têm infiltração, porque são solos concrecionários, solos pedregosos, que não infiltram. Então, se a gente não infiltrar nessas áreas planas, nós vamos abaixando. Então, o que nós estamos fazendo aqui é realmente ir acabando com a nossa água. E aí a proposta vai ser trazer água cada vez mais de longe. E aí a gente tem esse problema, que a captação de água, no caso, por exemplo, agora, que fizeram emergencialmente a captação do Paranoá. A gente já tem água do Descoberto, que é o nosso maior reservatório, que é uma grande área de produção agrícola. Todo o projeto Alexandre Gusmão, o PICAG 1, 2, 3, até o PICAG, que foram projetos de assentamento, são de um forte espaço de produção agrícola com muito uso de agrotóxicos e muito uso de adubos químicos. E o que acontece? É que nós não monitoramos essa contaminação da água. A gente aqui sabe quando a nossa água está pior, porque é só você abrir a torneira, você sente o cheiro do cloro. Você sabe quando aumentou o cloro, é sinal de que está ficando complicado. A grande vantagem que a gente tinha em Brasília era a água de Brasília. Eu que sou carioca, quando chegava no Rio, eu abria a torneira e falava, meu Deus do céu, como é que as pessoas aqui não percebem esse cheiro de cloro? Porque a gente já estava acostumado com a água daqui. Agora em Brasília está acontecendo a mesma coisa. Você abre a torneira, vem aquele cheiro de cloro. Só que o cloro não resolve a contaminação por agrotóxicos, não resolve a contaminação por antibiótico, por hormônios, que está todo mundo fazendo xixi com os resíduos das pílulas anticoncepcionais e de tudo mais. Tudo vai parar na água e isso não é monitorado. Não tem acompanhamento disso. Então, essa contaminação por agrotóxicos e tudo mais, não tem. Um dos projetos que está na Política Nacional para a Redução do Uso de Agrotóxicos é esse. Obrigar as agências de água, que cobram pela água, a fazer as análises de agrotóxicos, para a gente saber. Só que o pessoal não quer fazer, porque teria que interromper o abastecimento, muito provavelmente, e aí como é que fica? A empresa vive da água que vende. Então, ela não quer que as pessoas saibam que a água teria que ser... parar de ser fornecida, mas a gente também não pode querer, então, já que eu não sei o que eu vou fazer com o problema, não vamos mostrar o problema. Então, acho que essa é uma outra bandeira, nós precisamos saber o que está na água, o que é que nós estamos bebendo, porque não é só o problema da contaminação biológica, todos esses medicamentos, antibióticos e tudo mais que nós estamos ingerindo aí sem saber, e que estão modificando e causando problemas sérios para a saúde de todo mundo.
Sim, como se o filtro fosse resolver tudo, né? O pessoal vende filtro com carvão ativado, com não sei o quê, dizendo como se ele fosse resolver todos os problemas, mas ele não vai segurar os antibióticos, não vai segurar os hormônios, não vai segurar nada disso. Aliás, Rogério, aproveita que você está aí com o microfone na mão. A revista interessante dessa semana está vindo aqui, o País do Agrotóxico, né, uma matéria sobre o agrotóxico. E é muito interessante porque ela ensina como é que você pode, você que comprou um tomate, comprou uma maçã, como é que você pode se livrar, limpar. É possível limpar, Rogério? Olha, inclusive teve um médico aí que andou ficando famoso, divulgando que você agora podia produzir seu produto orgânico em casa por meio de uma limpeza super especial, e aí cada hora vem, agora inventaram a limpeza com iodo, cada hora vem uma solução milagrosa. Na realidade, claro que lavar bem é o mínimo que a gente tem que tentar fazer para tirar o grosso, mas não vai resolver o problema do agrotóxico. E a gente tem que lembrar que também tem muitos agrotóxicos que são sistêmicos. São agrotóxicos que são absorvidos pela raiz e entram na circulação da planta, entram na seiva, nas células. Então você pode lavar o quanto você quiser que ele não vai sair dali. Esse agrotóxico vai estar ali dentro. Então é claro que a solução não é uma solução mágica, né, de fazer a higienização e tudo mais, que você vai... Mas é que sempre se tenta encontrar... Gente, tem que comer orgânico mesmo. O pessoal tenta encontrar artifícios para poder justificar que o agrotóxico não é tão problemático assim, é uma questão... E esse é um dos grandes problemas que a gente tem com esse projeto de lei de novo. É porque o que se quer é disfarçar e tirar a possibilidade. Quando eles querem tirar um dos pontos da legislação, eles querem reverter algo que tem na lei atual, que diz que o produto, se ele é sabidamente cancerígeno, se ele provoca mutação genética ou má formação fetal, ele é proibido de ser registrado. Eles querem suprimir essas proibições e botar uma avaliação de risco, em que só não poderia ser registrado aquilo que tiver risco inaceitável. Quem vai definir o que é risco aceitável ou inaceitável com relação às pessoas? O próprio pessoal do Instituto do Câncer colocou uma mesma substância que para uma pessoa, numa dosinha mínima, pode desencadear um câncer, e numa outra pode precisar uma dose maior. Não existe isso. Se a substância é cancerígena, tem que tirar do contato de todo mundo. Então, eles querem colocar. E essa história do risco aceitável, você olha na lei... Qual é o primeiro ponto de avaliação para considerar se é aceitável ou não? É o impacto econômico que a retirada desse agrotóxico pode causar na produção e na balança comercial brasileira. Então, isso é mais importante do que a saúde de quem vai comer, do que resíduo você vai entrar em contato. Então, assim, eu acho que essa questão do agrotóxico, ela não pode ser encarada dessa maneira, como sendo algo... Mas, claro, que as pessoas têm que tomar o maior cuidado. O maior cuidado inicial é cobrar que eu quero produto sem agrotóxico. Por quê? Não é imaginar que só vai virar produtor orgânico quem tem consciência ambiental, consciência de saúde e tudo mais. Tem pessoas que vão virar produtor orgânico por interesse econômico. Então, o mercado, o consumidor, ele pode sim fazer com que a pessoa pare de usar agrotóxico, mesmo sem estar convencido que devia parar. Mas ele vai parar de usar agrotóxico porque o consumidor não quer o produto se tiver agrotóxico. E ele vai ter que produzir sem agrotóxico, senão ele vai perder mercado. Então, o consumidor é que tem na mão o poder de fazer essa transformação. Quando ele obriga. Por que na Europa a gente vê resistência a transgênico? Você vê uma série de... Porque tem um consumidor. E aquela história que a gente fala hoje, até há pouco tempo a gente brigava, dizendo assim, tem que ser um consumidor consciente. Hoje a gente já tem certeza que não adianta mais ser só um consumidor consciente. Tem que ser um consumidor ativista. O consumidor que tem que brigar, militar, provocar a transformação. Não basta ser consciente e dizer, eu estou fazendo minha parte, consumo só produto orgânico. Não, eu tenho que mudar para trabalhar e brigar para mudar a agricultura como um todo. Então, eu acho que essa é a chamada que a gente precisa fazer, cada vez mais, da população entender que essa transformação depende de cada um. Depende de cada um, com certeza. Né? Não adianta... achar que a solução vai cair do céu. A solução, ela faz parte de todos nós, de quem consome, de quem planta, sabe, de quem cuida da saúde da família, quem cuida da alimentação da família, de quem cuida da alimentação dos hospitais. Eu acho uma das coisas mais absurdas, gente,
alimentação hospitalar, né? O que se dá para um doente comer no hospital. Né? Eu tive com meu neto, ele comia suquinho de caixinha, gelatina cheia de corante. Né? Comigo você trata da saúde da pessoa oferecendo isso. Né? Então eu acho que a gente tem que repensar de fato e exigir. Não é isso, né? Não é isso que a gente pode comer, não é isso que eu quero comer. Até porque se eu tenho uma quantidade maior de pessoas plantando orgânico, com certeza isso vai chegar mais barato para a gente. Né? Essa história de que é mais caro, mas pode se tornar mais barato se houver leis de incentivo, né? Se tiver subsídio, tecnologia disponível. Né? Não é impossível, não é inviável. Né? Isso também é uma exigência nossa. Nós temos que querer isso. Né? E fazer essa transição, não é isso? Né? Sair dessa agricultura convencional, que na verdade nem é convencional, porque convencional era o orgânico, né? Hoje virou convencional. Hoje convencional, mas sair disso para uma alimentação realmente saudável, porque a gente está aqui para ter saúde, a gente não veio nesse mundo para ficar doente não, você pode ter certeza. Bom, eu acho que a gente já avançou o nosso tempo. Tem pessoas aqui perguntando várias coisas, mas eu acho que muita coisa já foi respondida, né? A questão da agricultura familiar aqui no DF. Você pode falar rapidinho, assim, bem rápido mesmo, como é que está a agricultura familiar aqui no DF? Rapidão. Eu sei que o tempo já precisaria de outro programa para falar de agricultura familiar. A importância, quando eu falo da importância do agricultor, eu estou falando da importância da agricultura familiar, porque a base da agricultura tradicional está na agricultura familiar, né? Então, nós não podemos pensar em ter diversidade de alimentos, ter alimentos que a gente quer, alimentos de verdade, se a gente não tiver uma agricultura familiar forte. Então, aí, para isso, a gente precisa de políticas, de novo, aquele recado que eu falei lá atrás. Se não tivermos políticas para essa agricultura familiar, os filhos desses agricultores não vão querer continuar agricultores, vão para a cidade e nós vamos estar entregando de mão beijada para que o agronegócio das commodities tome conta. Então, é direta, é a mesma coisa. Quando eu estou falando de agricultor, estou falando de agricultor familiar. O DF tem condições melhores do que a maior parte das outras unidades da federação, por ter distâncias mais curtas. Nós temos uma Emater estruturada, a maioria dos estados acabou com a assistência técnica pública. A assistência técnica foi substituída pela assistência técnica das empresas de insumos, que fazem uma assistência casada. Ele te dá assistência em cima dos pacotes que ele vai vender. Então, nós aqui ainda temos esse privilégio de ter uma Emater estruturada, bem estruturada, abrangendo todo o Distrito Federal, com condições de prestar uma assistência para a agricultura familiar, mas, de fato, tem que ser valorizado. Quer dizer, a sociedade, mesmo urbana, nós que estamos na cidade, na hora que faz uma discussão de orçamento, faz uma discussão de o que vai se aplicar o dinheiro daqui, tem que pensar que eu preciso melhorar a escola rural, eu preciso dar condições de saúde no meio rural, dar condições de diversão, transporte adequado, porque senão a gente só está fazendo coisas que induzem as pessoas a querer sair do rural. E aí a gente vai ficar com o rural para quê? Para lazer, né? Que vai ser as chácaras para você ir fim de semana, para fazer lazer, e não para serem espaços de produção de alimento, produção de vida, produção de qualidade de vida. Então, a agricultura familiar é a saída para isso. Nós ainda temos uma condição privilegiada também pelo próprio processo das terras serem públicas, em contratos. Isso fez com que muitas dessas terras fossem mantidas ainda na mão da agricultura familiar, embora nós tenhamos tido uma pressão monstra de incentivo a parcelamento e transformação em áreas urbanas, como aconteceu em Vicente Pires, Arniqueira, Águas Claras, e tudo aquilo que eram áreas de agricultura familiar, e foram todas elas transformadas em projetos urbanos, mas nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. Brasília está revendo seu PDOT, né, seu Plano de Ordenamento Territorial, e é muito importante que a população urbana diga: nós queremos continuar com as pequenas propriedades rurais, tendo esse papel de ser o espaço de produção de alimento. Nós precisamos, porque aí a gente garante o circuito curto. E o circuito curto é que a gente pode ter esse produto de qualidade, com muito menos necessidade do uso de insumos para manter a conservação desses produtos. Podemos ter produtos mais baratos, podemos ter feira de agricultores,
Então, só tem vantagem se a gente puder manter uma agricultura familiar forte, né, dentro do nosso território. Realmente, esse assunto aqui é para mais de dias, né? 1 hora realmente é muito pouco, a gente já passou. Eu queria agradecer as pessoas que estiveram com a gente nesse tempo aqui, né, de casa, a Luzia Silva, a Fátima Cabral, que inclusive era a nossa convidada e que não pôde vir porque a mãe dela se acidentou, e que é a pessoa, uma das criadoras da CSAs aqui em Brasília, e faz um trabalho maravilhoso, né? E ela está aqui dizendo que a proposta de CSAs para restaurantes é mais uma maneira de apoiar a agricultura familiar, agroecológica e agroflorestal, trazendo alimentos de qualidade, com preço justo, reconectando a cidade com o campo. Muito bem. Quem mais? A Eliana Camélia Ribeiro, pessoas lindas que estão nos assistindo de casa. Na quinta-feira que vem estaremos aqui ou em outro bar, né, falando outros assuntos. Vai ser sobre saúde com a candidata a deputada distrital, Arlete Sampaio, né, que é médica e que já foi vice-governadora de Brasília, uma pessoa que conhece muito bem a questão de saúde de Brasília. Nós estaremos fazendo Papo Bom Demais com a doutora Arlete Sampaio. Eu quero agradecer ao Laurez, ao Juarez e ao Rogério pela participação e pela colaboração, e agradecer a vocês que estão aqui, né, nos assistindo com muito carinho, né? Foi lindo, eu adoro esses papos, gente, eu aprendo muito, não é pouco não. Dá sua boa noite aqui para o pessoal, Laurez. Bom, boa noite, foi muito bom participar aqui com vocês, né, dessa conversa. Como eu disse, eu não sou nenhum especialista, mas eu dou minhas cacetadas, como dizia um grande humorista brasileiro, né? Isso é sempre muito bom. Acho que assim, como a gente poderia fazer essas conversas assim, independentemente de eleição, né? Podia ter Brasília poderia ser uma cidade de debates assim. Hoje, com a internet, com tudo isso, dá para a gente criar essas pequenas ilhas, né? Por aí, bares, restaurantes, fazer umas coisas assim. Porque essa cidadania, a gente tem que acender de novo a cidadania, né? Eu acho que nós estamos numa situação que a gente não pode deixar a coisa cair, né? E esse desafio da questão da alimentação, da segurança alimentar e da água, por exemplo, eu acho que são questões que a gente tem que ir às ruas. Isso é uma coisa para ir às ruas, para reconquistar o que nós já tivemos, porque nós não podemos mais ficar agora refém de negócios, de grandes negócios, né? Eu acho, inclusive, o seguinte, a gente precisa tomar cuidado com uma coisa. Muita gente é muito sensível à questão do meio ambiente. Mas aí fica aquele papo de salão, né? E isso, o ecologista de salão, quando você coloca para ele que a questão é o capitalismo, aí ele, não, mas não é bem assim, aí já não, essa coisa não cabe, ele não consegue entender isso direito. Porque não há como você pensar a questão do alimento, a questão da água, sem pensar em quem que se apropriou de tudo isso, quem que se apropriou da terra, quem que se apropria da água. Porque isso tudo é o capital que está se apropriando, e nós vamos pagar, estamos pagando por isso. Bom, queria agradecer mais uma vez e uma boa noite. Também queria agradecer a todos que estão em casa assistindo até agora e às pessoas que estão aqui. Acho que essa questão da mobilização que todo mundo falou aqui é muito importante. Isso que você faz é um ensaio disso. Você, no Congresso Nacional, vai precisar com certeza que todo mundo que está aqui, que está acompanhando o seu mandato, todos os seus eleitores continuem junto com você, te apoiando, porque essa mobilização é que garante que a gente consiga aprovar algumas coisas lá no Congresso Nacional. Foi com se não fosse mobilização social, Rogério e Laurez, a gente não teria conseguido barrar, pelo menos por enquanto a gente ganhou umas batalhas, a questão do projeto dos agrotóxicos lá. Foi com a mobilização popular que a gente conseguiu colocar a alimentação como direito constitucional, né? Mas a gente, se continuar se mobilizando, quem sabe a gente consegue reverter isso, ter eu nem digo assim um parlamento mais progressista, mas que a gente pelo menos não tenha um parlamento tão reacionário como foi esse, né? Se for conservador já está bom, pelo menos vai conservar o que já está aí, pode ser que seja legal. Mas tem assim muito espaço
para legislar sobre isso de segurança alimentar e nutricional. A segurança alimentar não é só você ter um alimento seguro do ponto de vista sanitário, sem veneno, por exemplo, mas é você saber que está comendo hoje e amanhã você vai comer de novo, vai ter comida de novo. Isso é muito importante. Então a gente precisa ter uma política nacional de abastecimento de alimentos. A gente não tem isso no Brasil. Hoje o que a gente tem de comida no nosso país é praticamente só o que está nos supermercados. A gente não tem estoque de alimento no Brasil. A gente teve esse exemplo agora da greve dos caminhoneiros, que foi quantos dias? 10 dias de greve, e já começou a faltar comida, né? Então, porque o que a gente tem é o que tem. A gente não tem aquilo que tínhamos, foi construído e tinha até na década de 70, nos anos 80 ainda tinha, que era uma política de armazéns descentralizados. A gente tinha a Cibrazen, né, que era uma rede, tinha Cobal, que era uma rede de armazéns que tinha estoque de alimento e que abastecia a população em casos de crise, tinha estoques reguladores. Hoje não tem nada disso. Então, precisa então criar uma política. Isso é criado por lei federal, a gente precisa criar isso. A gente teve uma seca grande no Nordeste agora há pouco tempo, e a gente teve não morreram pessoas, graças às políticas de transferência de renda. Eu acho que foram muito importantes, Bolsa Família e tal, mas morreram muitos animais, como vacas, cabras, simplesmente porque não tinha milho, por exemplo, para fazer ração, não tinha soja lá para fazer ração. A gente tinha muito estoque de soja, de milho aqui no Mato Grosso, no Centro-Sul. Isso tudo sai muito facilmente para a China, para os países do Oriente, mas não chega no Ceará, né? Porque o caminhão não quer levar milho lá para o Ceará e voltar vazio de lá para cá. Ele não é economicamente viável para os transportadores. Então, e lá não tem um lugar de estocagem disso, né? Então, tudo isso é lugar de legislar. E acho que você, no parlamento, vai fazer essa diferença, principalmente se continuar fazendo isso que você está fazendo agora. Mobilizar as pessoas, ouvindo as pessoas, porque acho que um mandato orgânico, um mandato com raízes na sociedade, muito mais forte, ele tem muito mais vitalidade. Eu agradeço você por ter essa abertura, por nos convidar, por ter feito isso com diversos temas. Esse é um dos temas latentes que eu acho que a gente tem que continuar discutindo. Muito obrigado a todos. Legal. Então, o melhor dessa campanha, gente, tem fã-clube, mas o melhor dessa campanha, gente, tem sido conversar, e eu converso todos os dias, pelo menos com uma pessoa, mas assim, muitas pessoas têm aparecido, têm me passado muita informação, muita experiência, e isso é muito rico, vocês não fazem ideia, é muito prazeroso. E o Rogério é uma pessoa muito importante para mim nesse processo. Bom, eu só posso agradecer mais uma vez essa oportunidade aqui de estar uma segunda vez, é uma honra para mim estar aqui, a gente poder trazer essas discussões relacionadas à alimentação, à vida. Eu acho que é muito bom a gente criar esses espaços. Na realidade, para mim, eu fico pensando sempre assim, né? São os espaços de filosofia, que eu acho que é o que falta muito hoje, né? Para a gente ficar meio divagando, poder falar, ficar pensando, um argumenta daqui, outro dali, nada foi ensaiado, tinha um roteiro, você vai falar isso ou vai falar aquilo. Eu acho que isso, a gente está faltando esses espaços, né, em que não está aqui cada um para convencer o outro. O objetivo não é esse, é colocar ideias, tentar provocar as pessoas a refletirem, né? Eu acho que a gente está vivendo uma sociedade em que a gente tem muita informação, muita, por causa da internet, das redes e tal. O grande problema hoje é o que a gente faz com essas informações, como a gente seleciona isso, como é que a gente transforma essa informação em conhecimento, em algo positivo, em algo de construtivo. A gente está precisando provocar e criar espaços para fazer isso, a gente parar e poder refletir um pouco mais sobre essas informações e transformar isso em ação concreta. E eu acho que o sonho que todos nós podemos ter é o dia que a gente tiver um parlamento em que todos os parlamentares tenham esse tipo de espaço, né? Porque aí a chance deles estarem entendendo e representando
né, o que a sociedade de fato pensa, o que a sociedade está sentindo, vai ser muito maior do que ele simplesmente só está correndo atrás de conversar com as pessoas quando chega no período eleitoral e depois ele vai fazendo tudo da cabeça dele, ou pior ainda, levado por lobistas que escreveram tudo e ele simplesmente vai apresentando aquilo que foi o interesse das grandes corporações que pagaram para isso. Então, obrigado pela oportunidade mais uma vez e quem sabe a gente possa ficar repetindo esses encontros ao longo aí dos próximos anos, mas repetindo para que tenha uma voz lá no Congresso podendo levar isso lá para dentro. Obrigada. Então, o Juarez, quando foi me falar das hortas, né, ele é tão encantado com o que ele faz, né, o Laurez falando da água, sabe, essas pessoas todas, vocês não fazem ideia, gente, o quanto tem sido importante. E ontem, eu nessa fazenda que eu fui, um agricultor disse assim, mas a senhora vem aqui agora e depois não volta mais. Eu disse, não, mas vamos fazer diferente, né? Se eu for para lá, se eu for eleita, tá, eu quero você lá comigo, eu quero você, né, tendo alguma questão para resolver, indo lá e cobrando, né, e participando, né, desse processo, porque é isso, eu acho que o parlamento é para as pessoas falarem, os parlamentares, eles têm que aprender a conversar uns com os outros, porque o que a gente vê lá, o que me assusta muito quando eu pensei nessa possibilidade de estar lá, é o desrespeito com que um trata o outro lá dentro, né? Eu fico vendo, principalmente, né, essa bancada mais feroz, né? Como eles são desrespeitosos uns com os outros. Então, eu acho que a gente precisa reconstruir isso, sabe? Reprogramar aquele parlamento ali e colocar assim, a palavra respeito, né? Aprender a ouvir, né, um ao outro, que é uma coisa fundamental, né? Parece que ali ninguém escuta ninguém, né? Muito feio, né? Então tá, quinta-feira que vem tem mais. Eu ia falar mais, mas eu acho que a gente já está extrapolando, né? E até na próxima semana. Um beijo e muito obrigada.